Imagine um mundo onde crianças e adolescentes em sua infância cometem atos tão macabros que até os adultos mais temidos tremem. No vídeo de hoje, você vai conhecer os relatos perturbadores de jovens que mataram seus próprios pais, assassinaram bebês e cometeram crimes que desafiam a nossa compreensão. Prepare-se para ouvir histórias de crueldade e horror, protagonizadas pelas crianças mais perigosas do mundo. O caso de Ashley Ann Rose Martinson. Ashley Ann Rose Martinson foi uma jovem americana de 17 anos que cometeu um crime que chocou a comunidade e chamou a atenção da mídia internacional. No dia 14 de fevereiro de 2015, Ashley assassinou sua mãe, Carrie, e seu padrasto, Thomas S.S., em uma tragédia familiar. Antes do crime, Ashley vivia com sua mãe, padrasto e irmãs em Minnesota. Seu padrasto, Thomas, tinha um histórico de abuso físico e emocional, tanto com a esposa quanto com as filhas, o que gerou um ambiente tóxico e cheio de tensão em casa. Ashley também alegou que havia sofrido abuso de um ex-namorado de sua mãe, o que agravava ainda mais seu estado emocional e psicológico. A tragédia aconteceu depois de uma discussão familiar acirrada sobre o relacionamento de Ashley com um homem mais velho. Ao descobrir sobre o relacionamento, seus pais expressaram desaprovação de maneira agressiva. Em suas redes sociais, Ashley fez comentários perturbadores, inclusive expressando raiva de seu padrasto e até mencionando a possibilidade de matá-lo. No dia do crime, após testemunhar seu padrasto agredir sua mãe, Ashley, em um momento de extrema raiva e desespero, pegou uma arma de fogo e matou Thomas. Sua mãe, ao tentar intervir, também foi morta por Ashley, que a atacou com uma faca. Após os assassinatos, Ashley trancou seus irmãos mais novos em um quarto e tentou esconder o que havia feito. A polícia foi chamada e, após investigações, Ashley foi rapidamente identificada como a responsável pelos homicídios. Durante o julgamento foi alegado que Ashley sofria de transtornos psicológicos devido aos abusos que havia enfrentado ao longo dos anos. A defesa apontou que o ambiente abusivo em que ela cresceu pode ter influenciado suas ações. Ashley foi acusada de homicídio em segundo grau e, em um acordo judicial, se declarou culpada. Em 2016, ela foi condenada a 23 anos de prisão. A defesa pediu uma pena mais branda, considerando os abusos que ela havia sofrido, mas a sentença foi mantida. Ela cumpriu sua pena na instituição correcional, onde também conseguiu concluir o ensino médio. Em 2019, tentou apelar para uma redução da sentença, mas seu pedido foi negado. Anissa Weier e Morgan Geyser. Em 2014, na cidade de Waukesha, em Wisconsin, duas meninas de 12 anos, Anna Weier e Morgan Geyser, tramaram um plano horrível para agradar a um personagem fictício chamado Slender Man. Esse monstro, com um rosto branco e sem expressão e corpo magro, havia se tornado uma figura aterrorizante na internet. Anna e Morgan, obcecadas pela ideia de agradar o Slender Man, convenceram sua amiga Peyton Leutner a brincar de esconde-esconde com elas em um parque perto da cidade. Mas essa não era uma brincadeira comum. Elas levaram Peyton até o Parque David, uma área de floresta. Lá, atacaram a amiga de forma brutal, esfaqueando-a 19 vezes com uma faca de 12 centímetros. O motivo? Elas acreditavam que ao fazer isso estariam agradando o Slender Man, que, segundo elas, morava nas florestas. Apesar da violência do ataque, Peyton conseguiu sobreviver, mesmo com 2 dos golpes atingindo órgãos vitais. Depois de ser atacada, ela conseguiu rastejar até uma estrada, onde foi encontrada por um ciclista que fez a chamada de emergência, salvando sua vida. Enquanto isso, Anna e Morgan fugiram do local com a faca usada no crime. Elas foram encontradas algumas horas depois, a cerca de 8 quilômetros de onde o ataque aconteceu. Quando questionadas pela polícia, disseram que estavam a caminho da mansão do Slender Man, uma casa fictícia que ficava a mais de 300 quilômetros dali. Durante o interrogatório, Morgan não demonstrou remorso, enquanto Anna parecia se arrepender, mas ambas acreditavam que o ataque tinha sido uma forma de homenagear o Slender Man. Apesar do ataque brutal, Peyton se recuperou e deixou o hospital uma semana depois. As duas meninas foram acusadas de tentativa de homicídio. Morgan tentou pedir liberdade condicional em 2023,
mas não teve sucesso. Já Anna, em 2016, alegou que o crime foi causado por uma doença mental. Porém, em 2017, ela se declarou culpada de tentativa de homicídio de segundo grau. O tribunal decidiu que ela fosse internada em uma instituição mental por 25 anos. No entanto, em 2021, o juiz determinou que Anna não representava mais um risco e concedeu-lhe a liberdade condicional. Em setembro de 2023, Anna foi vista sem as tornozeleiras de monitoramento, tendo mais liberdade do que em qualquer outro momento desde o ataque. O futuro de Anna agora é incerto, e apenas o tempo dirá o que virá a seguir. Amit Sada. A história de Amit Sada é aterradora. Ele é conhecido como o serial killer mais jovem do mundo, tendo cometido 3 assassinatos antes de completar 9 anos de idade. Natural de um pequeno vilarejo em Bihar, na Índia, chamado Musahar, a vida de Amit foi marcada por dificuldades. Seus pais enfrentavam problemas financeiros, e quando ele tinha 7 anos, nasceu uma irmãzinha, o que complicou ainda mais a situação familiar. Amit era uma criança quieta, que preferia brincar sozinho, subir em árvores e explorar os arredores de sua casa. Um dia, sua tia apareceu com a notícia de que precisaria trabalhar na cidade e deixou seu bebê com a família por um tempo. Enquanto a mãe de Amit foi ao mercado, ele ficou encarregado de cuidar da irmã e do primo mais novo. Foi nesse momento que ele cometeu seu primeiro crime. Relatos indicam que Amit começou a brincar de forma cruel com o bebê, apertando, batendo e se divertindo quando a criança chorava. Mas ele levou essa brincadeira a um nível muito mais assustador. Colocou as mãos ao redor do pescoço do bebê e o estrangulou, impedindo que ela respirasse. O bebê tentou chorar, mas a sua vida foi tirada por um menino de apenas 8 anos. Amit escondeu o corpo da criança sob a grama e voltou para casa, onde contou o que havia feito à mãe. Seu pai o puniu fisicamente, mas ninguém chamou a polícia. Em vez disso, inventaram uma história para explicar o que aconteceu. O próximo crime de Amit foi contra sua própria irmãzinha, de apenas 8 meses. Durante a noite, enquanto os pais dormiam, ele a estrangulou também. Apesar de algumas pessoas da família saberem o que estava acontecendo, elas não fizeram nada, achando que era um problema de família. Nenhuma denúncia foi feita. Em 2007, Amit cometeu seu terceiro assassinato. Ele matou uma menina de 6 meses, chamada Khushbu. Sua mãe, ao perceber o desaparecimento da criança, procurou por ela e, ao não encontrá-la, procurou a polícia. Amit confessou o assassinato e levou os locais até onde havia enterrado o corpo da bebê. Foi preso e, durante o interrogatório, Amit confessou também os outros 2 assassinatos de sua irmã e primo. O inspetor responsável pelas investigações afirmou que todos os crimes tinham semelhanças assustadoras. Apesar de sua crueldade, Amit não demonstrou arrependimento. Ele foi diagnosticado como sadista, alguém que sente prazer em causar dor aos outros. De acordo com a lei indiana, ele não poderia ser preso, mas foi enviado para um centro de detenção para menores até completar 18 anos. As avaliações psicológicas mostraram que Amit tinha distúrbios de conduta. Ele foi transferido para uma unidade em Munga. Aos 16 anos, Amit foi liberado, e desde então seu paradeiro é desconhecido. Em 2023, ele teria 23 anos e estaria vivendo sob uma nova identidade, longe de qualquer vigilância. A tragédia em South Valley, Novo México. Em 2013, a cidade de South Valley, no Novo México, foi marcada por uma tragédia incompreensível. Na noite de 19 de janeiro, a polícia encontrou 5 corpos dentro de uma casa. Entre as vítimas estavam uma mulher e 3 crianças, assassinadas com um rifle calibre .22. Mas o crime não parou por aí. O responsável por esse massacre estava em casa. Nehemia Grigo, de apenas 15 anos. A noite de terror começou quando Nehemiah atirou em sua mãe com o rifle por volta da meia-noite. Seu irmão, Zefaniah, acordou e foi informado de que sua mãe estava morta. No entanto, ele só acreditou ao ver o rosto ensanguentado de sua mãe. Nehemiah então matou seu irmão com o mesmo rifle e, em seguida, executou suas 2 irmãs mais novas com tiros na cabeça enquanto elas choravam. Por fim, esperou seu pai voltar do trabalho e o matou com vários tiros de um rifle AR-15.
Nehemiah, em seu relato à polícia, revelou que já vinha tendo pensamentos suicidas e homicidas, e que havia planejado matar sua família antes de se envolver em um tiroteio com a polícia. Após o massacre, ele tentou enganar sua namorada e líderes religiosos, dizendo que seus pais haviam morrido em um acidente. Só mais tarde ele admitiu os assassinatos. Devido à sua idade, Nehemiah foi inicialmente sentenciado no sistema juvenil, mas, antes de completar 21 anos, os promotores conseguiram convencer o tribunal de que ele não havia sido reabilitado e ainda representava uma ameaça à sociedade. O juiz, então, sentenciou-o à prisão perpétua. A defesa apelou, mas o tribunal rejeitou o pedido. Agora, com 25 anos, Nehemiah cumprirá sua sentença no sistema penitenciário estadual. Ele será elegível para liberdade condicional aos 52 anos, mas a dor e o impacto de suas ações permanecerão para sempre com a comunidade de South Valley. O incidente em Omaha. Em 2015, dois rapazes, Jamie Mel Ray e Charles Pfizer, estavam prestes a realizar uma simples troca de cannabis em Omaha, Nebraska, sem saber que sua vida tomaria um rumo fatal. Ao entrarem no Miller Park, o que parecia ser um encontro comum logo se transformou em um pesadelo. 3 jovens os atacaram brutalmente. Jamie Mel Ray levou tiros fatais na cabeça e no pescoço, enquanto Charles conseguiu sobreviver com apenas um ferimento no ombro. Os responsáveis pelo ataque não eram criminosos qualquer. Gerald Milton, um pré-adolescente de apenas 12 anos, estava entre os agressores, acompanhado de seu irmão de 17 anos e um amigo de 15 anos. O motivo? Eles queriam roubar a droga dos traficantes e sair com o dinheiro fácil. Após o ataque, Gerald fugiu para Minneapolis, quilômetros distantes de Omaha. Ele foi capturado meses depois e uma recompensa de $25 mil foi oferecida por informações sobre seu paradeiro. Apesar da gravidade do ato, Gerald alegou inocência, dizendo que não foi ele quem disparou as armas. Seu irmão mais velho, Jamar, não teve a mesma sorte. Ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e recebeu uma sentença que o manterá preso por, no mínimo, 34 anos. A vida de Gerald foi marcada por falhas no sistema de justiça juvenil. Ele foi preso e libertado várias vezes, sempre se envolvendo em novos problemas. Em 2019, teve a chance de ser liberado para viver com sua mãe, mas logo voltou para a prisão. Em 2021, foi transferido para um sistema prisional de adultos e agora cumpre sua pena em uma prisão para adultos em Dakota do Sul. A história de Gerald Milton lança uma luz sobre as falhas do sistema de justiça juvenil e nos faz refletir sobre o que realmente acontece quando um jovem é deixado a navegar por um sistema falido. Kristen Avery Pittman. Em 2005, Kristen Avery Pittman foi condenada pelo assassinato de seus avós, Joe e Joy Pittman. O crime aconteceu em 2001, quando Kristen tinha apenas 12 anos. Desde muito jovem, ela enfrentava dificuldades, como fugas de casa, pensamentos suicidas e envolvimento com a polícia. Ela foi enviada para uma instituição especializada para crianças com problemas emocionais, onde passou 6 dias e recebeu uma medicação chamada Paxil, para tratar uma depressão leve. Kristen, que vivia em Oxford, Flórida, foi enviada para morar com seus avós em Chester, Carolina do Sul, em busca de estabilidade. A noite depois de ser punida por seu avô por tentar sair do quarto, Kristen cometeu o assassinato. Usando a espingarda que seus avós a haviam ensinado a manusear, ela atirou neles, matando-os. Depois, incendiou a casa com uma vela e pedaços de papel, pegou as chaves do carro, as armas dos avós, o cachorro e $33 antes de fugir. Sua fuga durou pouco, pois foi capturada após se envolver em um acidente. Inicialmente, dizendo que havia sido sequestrada por um homem negro que matou seus avós e incendiou a casa. No entanto, 2 dias depois, confessou o crime e disse friamente que seus avós mereciam o que aconteceu. O julgamento de Kristen começou em 31 de janeiro de 2005, 3 anos após o crime. O tribunal discutiu questões sobre sua saúde mental e a possível influência do Zoloft nas suas ações.
A acusação destacou o fato de que Kristen havia planejado sua fuga após incendiar a casa, o que indicava que sabia da gravidade do que tinha feito. Em 15 de fevereiro de 2005, Kristen foi considerada culpada e condenada a 30 anos de prisão. No entanto, em dezembro de 2010, ela fez um acordo e se declarou culpada de homicídio voluntário, tendo sua pena reduzida para 25 anos, considerando o tempo já cumprido. Durante sua prisão, Kristen passou por uma mudança pessoal e legalmente alterou seu nome para Kristen Avery Pittman. Em 27 de novembro de 2000, um crime chocou Londres e o país inteiro. Damola Taylor, um menino de 10 anos, foi brutalmente atacado no bairro de Peckham, no sul de Londres. Ele havia saído da biblioteca de Peckham por volta das 16h51 e estava indo para casa quando, ao chegar perto da North Peckham Estate, foi surpreendido por dois adolescentes, Danny e Ricky Preddy, de 12 e 13 anos. Eles o atacaram violentamente, causando um profundo corte em sua coxa esquerda, que severamente danificou uma artéria. Damola tentou pedir ajuda, mas o sangue vazava rapidamente e, após cair em uma escada, acabou perdendo a consciência. Em cerca de 30 minutos, ele estava quase morto, mas ainda foi levado ao hospital em estado crítico. Mesmo assim, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. Danny e Ricky pertenciam ao grupo gangue conhecido como Young Peckham Boys e já eram conhecidos pela violência. Danny, na época do crime, estava em uma ordem de supervisão devido a agressões anteriores e outras infrações. Ricky, por sua vez, tinha um histórico de furtos e violência e deveria estar sob monitoramento em um centro de serviços sociais. Eles não só desrespeitaram as ordens de vigilância, mas também cometeram o assassinato de Damola com uma frieza assustadora. Após o crime, levou-se 6 anos e 3 julgamentos até que os dois fossem finalmente condenados. Mas o pior estava por vir. Danny foi libertado em 2011, após cumprir apenas 5 dos 8 anos de sentença. Ricky foi liberado ainda mais cedo após cumprir apenas 4 anos. No entanto, o comportamento deles não mudou. Danny teve problemas novamente com a justiça e, em 2011, foi preso por violar as condições de sua liberdade condicional. Ricky também não teve paz. Em 2019, ele foi abordado pela polícia em Wembley, mas reagiu de forma violenta, atropelando uma policial e fugindo. Após ser capturado, recebeu mais uma sentença de prisão e uma proibição de dirigir por 12 anos. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? As crianças mais perigosas do mundo, como Danny e Ricky, mostram como a violência pode surgir de formas assustadoras, até mesmo em idades tão jovens. Esses casos são um lembrete chocante de que o mal não tem idade, e a justiça precisa ser implacável, mesmo quando se trata de menores. Se você quer ver mais relatos impactantes como este, de crianças e adolescentes que cometeram crimes tão cruéis que até adultos teriam medo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, deixe sua opinião nos comentários sobre o que você pensa sobre essas histórias.